Estamos começando mais uma aula de quarta-feira e hoje eu vou te falar como perder a timidez no ambiente de trabalho. Esse é um problema muito comum, né? A timidez acaba aparecendo em vários momentos da nossa vida e no trabalho é um lugar onde ela acaba ficando às vezes muito forte e acaba nos prejudicando. Então hoje eu vou te dizer o que fazer, afinal de contas, né? Como mudar o nosso pensamento, como mudar os nossos comportamentos para que essa timidez ela não nos prejudique no nosso trabalho. Então, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas. Fabrício já está por aqui, que maravilha! A Gabi também está aqui comigo. Sintam-se super acolhidos na nossa aula de quarta-feira. Eu sou muito feliz de poder estar aqui com vocês toda semana para a gente poder estar trocando, conversando, se aproximando, porque vocês sabem que além de aprendizado, eu gosto de utilizar desses espaços para que a gente possa treinar essa interação, né? Então eu gosto que vocês cheguem, conversem, coloquem os comentários de vocês, façam perguntas para que a gente possa de fato estar aí desenvolvendo essa habilidade de comunicação e interação. Monize, Adriana, que coisa boa, show de bola, né, gente? Show de bola ter vocês aqui comigo. Bom, vamos começar a nossa aula, né? Conforme o pessoal for chegando, eles vão se orientando aqui com relação ao que nós estamos conversando, tá? Então, quem for chegando aí, sintam-se bem-vindos e bem-vindas. E já coloquem também nos comentários aí, boa noite, tô animado pra gente poder aprender juntos, que aí eu já sinto essa energia de vocês. Coloquem coraçõezinhos aqui embaixo também, cliquem no coraçãozinho, que aí eu sei que vocês estão curtindo, estão animados, estão nessa mesma vibe que eu, nessa mesma energia para aprender aqui nessa aula de quarta-feira. Bom, bora começar então, né? Eu estava falando logo no início aqui o quanto que a timidez ela aparece no nosso trabalho, né? Seja o trabalho que for, não importa se é um trabalho onde eu vou precisar me comunicar mais ou se eu vou ficar mais quieto, não importa o setor, a timidez aparece e ela acaba nos prejudicando, né? Primeiro, por que ela nos prejudica no nosso trabalho? Porque ela vai fazer com que a gente fique se sentindo mal com muita frequência ali. Então eu começo a ficar desconfortável, eu começo a achar que eu não sou bom o suficiente, eu fico ansioso, fico nervoso, não consigo executar as tarefas, começo até a achar que daqui a pouco eu não tenho competência, que eu sou burro, né? Muitas pessoas já falaram exatamente nessas palavras pra mim essa questão, nossa, eu não aprendo, eu não consigo desenvolver ali as coisas. Então a gente acaba tocando na nossa própria autoestima, fazendo com que isso faz com que a gente se sinta mal com nós mesmos e também faz com que a gente sofra ali nas nossas interações do trabalho. E o segundo ponto, né, tem relação com a questão de perder oportunidades e se destacar no trabalho, né? Quando nós estamos em um espaço no nosso trabalho, a gente quer se destacar, a gente quer mostrar o quanto que nós somos bons ali, né? Querendo ou não, sim, as outras pessoas vão ter que se envolver conosco para que elas percebam que nós somos bons naquilo ali. Para que a gente possa aproveitar oportunidades, nós precisamos se mostrar, nós precisamos passar desse limite da timidez. Então acaba nos prejudicando bastante, né? O trabalho, ele faz parte ali da nossa vida de uma forma muito significativa. A gente coloca muito valor naquilo que a gente faz no nosso trabalho. E quando a gente não consegue alcançar os nossos objetivos profissionais, não consegue fazer aquilo que nós gostaríamos no trabalho, a gente acaba com certeza ficando com a nossa autoestima abalada também. Muitas vezes a gente não consegue perceber o quanto de potencial que podemos ter ali no nosso trabalho, na nossa vida. Então é muito importante a gente poder passar desta barreira da timidez para que a gente alcance esses nossos objetivos e se sinta feliz, realizado, satisfeito com aquilo que nós fazemos, né? Se sentindo à vontade, tranquilo nesses espaços para conversar com quem for ali, né? Então essa timidez ela pode aparecer, por exemplo, na hora que eu vou falar com o chefe, na hora que eu vou conversar com o cliente, com um colega, para mim me enturmar ali com o pessoal, para eu falar numa reunião, falar a minha opinião, falar em público se necessário. Então você percebe o quanto que o trabalho ele é dinâmico e ele exige da gente essa interação o tempo todo. Mais uma vez, eu não estou falando só de trabalhos onde você precisa se expor, por exemplo, para falar em público, né?
Mas em todos os momentos você vai ter que conversar com gente, você vai ter que se aproximar dos outros, né? E é importantíssimo que a gente passe mais uma vez dessa barreira aí da timidez, do medo do julgamento, do medo do que as pessoas podem pensar, ok? E é por isso que nós temos essa aula hoje, tá bom? É para que a gente possa alcançar este objetivo aqui. Coloquem aí nos comentários se vocês já se sentiram tímidos no trabalho. Sim ou não? Coloquem aí que eu quero saber se tudo isso está fazendo sentido, né? Se vocês vão poder aproveitar ao máximo tudo isso que eu tô falando, tá? Coloquem aí, sim ou não. Se aconteceu já de vocês se sentirem tímidos no trabalho, em que situações, em que momentos, conversando com quem, tá? Beleza, enquanto isso eu já vou trazendo aqui o nosso conteúdo. E hoje eu pensei em construir essa aula de uma maneira mais dinâmica, né? No sentido de trazer para vocês a minha experiência pessoal aqui com relação à timidez no trabalho. Para mim, né, a timidez ela ficou muito evidente quando eu entrei no mercado de trabalho. Então, nos meus primeiros trabalhos, eu senti muito a dificuldade de socializar e de conversar. E aí eu vou fazer uma comparação aqui com vocês, com relação a um primeiro trabalho que eu tive na área administrativa e em um outro trabalho que eu tive alguns anos depois também na área administrativa. Eram em setores diferentes, né, eram empresas diferentes, ramos diferentes, mas o meu trabalho era na parte do escritório, de atendimento às pessoas, atender o telefone, realizar serviços burocráticos ali, serviços onde eu tinha contato direto com as pessoas, tá? Então vamos lá, para vocês poderem entender aqui, por que eu vou trazer essas duas histórias, para a gente poder comparar uma coisa com a outra e entender quais são os pontos, né, onde existia uma diferença, onde a timidez já não estava tão presente no segundo, para vocês poderem entender de fato o que mudou completamente, tá bom? Entre uma situação e outra, tá? Vocês vão me ajudar e vocês vão colocando aqui o que vocês pensam com relação a isso também, para vocês entenderem essa dinâmica. Por que numa situação foi tão difícil por conta da timidez e por que na outra situação foi algo mais tranquilo, onde a timidez não interferiu, não atrapalhou, tá bom? Então eu vou começar aqui. Na primeira situação, eu trabalhava nessa área administrativa, como eu falei, eu conversava diretamente com o público, eu precisava atender telefone, atender os clientes, direcionar, né? Eu fazia esse serviço de secretária, também direcionava, o pessoal chegava, eu dizia, não, conversa com tal pessoa, né? Direcionava eles, eu precisava fazer serviço de rua, então eu estava o tempo todo ali em contato com as pessoas. E o que acontecia? Eu ia trabalhar ansiosa. Era bem assim a minha sensação, sabe? Quando eu ia para casa, né, que tava chegando ali o finalzinho do dia, 5h30 era a hora que eu saía, quando eu chegava ali às 4h30 eu já tava pensando, ufa, ainda bem que já tá terminando o expediente, eu vou para casa, porque eu me sentia muito desconfortável com aquelas pessoas ali, certo? Não só com os clientes, mas com os meus colegas. Eu trabalhava numa sala junto com várias outras pessoas. E qual que era a sensação que eu tinha? Que todo mundo estava me analisando o tempo inteiro. Então, se eu fosse atender um telefone, eu pensava, nossa, eles estão me cuidando para ver se eu tô falando certo, se eu tô fazendo certo. Se eu precisava fazer uma atividade na frente de outra pessoa, às vezes a gente trabalhava junto, né, para fazer alguma coisa, alguma conta, algum relatório e tal. Eu ia trabalhar junto com a outra pessoa, eu ficava com aquela sensação assim, nossa, eu posso fazer errado, e se eu errar vai ficar feio, então eu não posso fazer errado, eu ficava nervosa. Quando eu ia fazer um serviço de banco, eu ficava imaginando, eu tenho que saber fazer isso aqui, eu tenho que saber como conversar com a pessoa do caixa, como usar o caixa eletrônico, eu nem sabia na época, né, era tudo novidade pra mim, era o meu primeiro trabalho nessa área administrativa, então eu ficava com isso na cabeça, eu tenho que saber usar esse caixa, eu tenho que saber o que falar para essa mulher, eu tenho que saber se der algum problema, não posso pedir ajuda para ninguém, eu tenho que saber resolver, porque senão as pessoas vão achar que eu não sou boa o suficiente, né, que eu sou burrinha, que eu sou boba, que eu não sei as coisas direito. Eu ficava sempre com esse pensamento na minha mente. Quando alguém vinha conversar comigo, tanto o cliente quanto o pessoal colega, né? Quando eles vinham conversar comigo, as minhas respostas elas eram muito diretas. Eu não desenrolava uma conversa. Então eu não desenvolvia ali uma intimidade com essas pessoas. Se eu precisasse falar diante de todos os colegas, às vezes em uma reunião, às vezes tinha as confraternizações também, as pessoas eram muito unidas, eram pessoas muito queridas nesse lugar onde eu trabalhei.
né? E aí, às vezes, a gente tinha essas confraternizações fora do trabalho, eu não conseguia conversar, sabe? Eu ficava quieta. Se alguém falasse comigo, eu respondia. Se ninguém falasse, eu saía, entrava muda e saía calada, como dizem, né? Não falava nada com ninguém. Eu respondia de uma maneira muito direta, né? Ali rápida, sem muita enrolação, digamos assim, né? Sem muito papo, não é nem enrolação, mas sem papo mesmo. E isso é a descrição, né, do que era um dia de trabalho para mim, um momento em que eu estava junto com as pessoas. Era o tempo todo um desconforto por estar ali, com medo de errar na frente das outras pessoas. Aí eu começava a me comparar com os outros, achando que eu era muito ruim. Ah, não, porque os outros sim, né? O tal colega lá sim é que sabe fazer. Eu me exigia ter que fazer as coisas certas o tempo inteiro, uma autocobrança imensa. E aí sim é que eu não conseguia me concentrar para fazer as coisas, eu não conseguia conversar com as pessoas e não me relacionava com elas. Vivia lá no meu mundo, trabalhando, fazendo o que tinha que ser feito. Essa é a primeira situação, tá? A primeira situação no primeiro trabalho. Depois de alguns anos, eu trabalhei em um outro escritório. No meio desse tempo, né? Eu trabalhei em outros lugares também, mas depois de alguns anos ali, fui para esse outro emprego que eu vou trazer aqui para vocês, outro trabalho. Nessa outra situação, não existia nada disso nesse outro trabalho. Era na área administrativa também, eu atendia o pessoal, eu conversava diretamente com o chefe, eu conversava com clientes, conversava com colegas e eu era feliz naquele trabalho. Eu me sentia realizada. Eu não ia para o trabalho pensando se eu ia acertar ou se eu ia errar. Simplesmente eu ia lá e fazia o que tinha que ser feito. Se eu precisasse aprender algo novo, eu aprendia, eu fazia. Né, eu perguntava, às vezes tinha que ligar lá, tinha interação com muitas pessoas ali, eu tinha que ligar, perguntar, olha, como é que faz tal coisa, onde é que eu encontro as informações e não sei o que. Eu fazia, eu perguntava, eu falava as minhas opiniões, participava das reuniões, eu estava ali diretamente falando aquilo que eu pensava para chefe, para supervisores, eu conversava com eles para além do trabalho. Então eu desenvolvi uma amizade com essas pessoas. E eu me sentia muito segura para poder falar tudo o que eu queria. Eu não tinha problema nenhum de chegar e falar alguma coisa pessoal, de falar alguma coisa que eu pensava que poderia ser melhorado. Eu estava ali sempre conversando com as pessoas, se tinha dúvidas, perguntava, como eu disse antes, não ficava me cobrando o tempo inteiro em ter que fazer as coisas certas. Às vezes eu não tinha nada para falar e eu ficava quieta. Eu não ficava me cobrando em ter que falar o tempo inteiro, falar. Eu sabia qual era o meu papel e desenvolvia o meu papel. Quando necessário falar, eu falava. Quando não era necessário não falar, não falava. Quando eu não tinha nada para falar naquele momento. E assim, eu me sentia muito feliz com aquelas pessoas. Eu ia trabalhar feliz, eu ia trabalhar empolgada ali. E nunca a timidez me atrapalhou ali naquele espaço, naquele momento. Agora eu quero perguntar para vocês, dentro desses dois relatos que eu trouxe. Trabalho 1, trabalho 2. O que vocês conseguem identificar de diferença? Por que mudou tanto de um trabalho para o outro, sendo que é a mesma pessoa, né? Era a Karina aqui que está conversando com vocês nesse momento. Era a Karina no primeiro trabalho e a Karina no segundo trabalho. Mas a situação era completamente diferente. Completamente diferente. Era uma Karina que se sentia muito insegura e não acreditava em si mesma. E uma Karina que chegava num espaço e conseguia ali sentir que era capaz e aproveitava aquelas interações no trabalho. Porque quando a gente está falando de trabalho, gente, nós não estamos falando só sobre produzir. Nós também estamos falando sobre relacionamento com aquelas pessoas. Nós estamos falando sobre amizades que nós podemos desenvolver, vínculos ali com essas pessoas. Então, vocês podem pensar em todo esse contexto de trabalho, não só de produzir, de falar em público, de se posicionar em reunião, de você poder se sentir bem realizado, sentindo que está aproveitando as oportunidades naquele espaço ali. Que você está realmente mostrando o teu melhor, mostrando o quanto que você pode agregar em uma conversa. É sobre isso, tá ok? Então, o que passa aí pela cabeça de vocês? Quem se arrisca a colocar aí nos comentários? Qual era a diferença? Trabalho 1, trabalho 2. Por que essa mudança? E é justamente com relação a essa diferença aqui, tem a ver com essa diferença,
o que vocês precisam levar dessa aula, principalmente, para que vocês apliquem no dia a dia. Eu não quero ficar no cenário 1. Eu não quero ficar no trabalho 1. Eu quero ficar no cenário 2. E existe essa diferença entre comportamento e pensamento. Vamos lá. Eu separei para vocês 5 diferenças para que vocês estejam no cenário 2, para que a timidez não atrapalhe vocês no dia a dia. Tá bom? Vamos lá, vamos que vamos. Vou tomar minha água aqui e aí eu vou falar dessas 5 diferenças. Pronto. Tem que tomar água, senão daqui a pouco falta voz para falar aqui com vocês. Quais são as 5 diferenças, afinal de contas? Isso aqui vocês anotem, tá? Vocês tenham ali na cabeça de vocês para que vocês apliquem no dia a dia, tá? Primeira questão, primeira diferença. No segundo trabalho, existia um sentimento de pertencimento ao grupo. Pertencimento. O que significa isso, Karina? No primeiro cenário, eu não me relacionava com os outros. Lembra que eu falei para vocês que alguém chegava e conversava comigo, eu não respondia bem, eu não falava de coisas pessoais, nem falar. Eu respondia o que a pessoa perguntava e pronto, acabou. Eu não me sentia pertencente àquele grupo. Eu me coloquei num lugar à parte. No segundo, não. No segundo, eu sentia que eu tinha o meu espaço, que eu tinha conquistado o meu espaço, o meu cargo, e que eu estava ali fazendo parte de todo um sistema de trabalho. Eu não era uma pessoa que ficava de fora olhando o que estava acontecendo. Eu estava lá atuando junto com todo mundo, pegando junto, fazendo acontecer. E muitas vezes, quando a gente sente a timidez ao longo da nossa vida, a gente tem o hábito de se colocar à parte. Quando nós estamos em um grupo de amigos, estamos lá quietinho num canto, como se a gente não tivesse pertencendo àquele grupo. Isso acontece muito quando a gente inicia um trabalho, né? E depois a gente pode levar ao longo desse trabalho essa questão de não se sentir ali junto com aquele grupo. Eu sou uma pessoa estranha, eu tô ainda aprendendo, as outras pessoas sim é que sabem, né, o que estão fazendo e tal, eu não sei, e aí eu vou cada vez mais me isolando, eu vou me fechando. Quanto mais eu me fecho, mais eu digo pra mim mesma que aquilo ali não me pertence, que eu não faço parte daquele grupo, que eu não sou igual às outras pessoas, que os outros não se importam tanto comigo, e eu me fecho. É exatamente essa palavra mesmo. Eu não me sinto pertencente. E às vezes a gente ocupa esse lugar, né, de fora em vários contextos da nossa vida. Como se eu não fosse tão importante quanto as outras pessoas que estão ali. Então eu preciso entender, poxa, eu estou nesse trabalho aqui por algum motivo. Eu não caí de paraquedas aqui do nada e agora as pessoas nem sabem quem eu sou, vim aqui de repente. Não, eu tô ali por um motivo. Eu conquistei aquele trabalho. Eu posso até estar chegando faz pouco tempo, enfim, depende muito da situação que cada um está vivendo agora. Ok, pode até ser que o Google abriu aqui. Pode até ser que eu estou iniciando, mas eu também ocupo um espaço ali, um cargo, e eu conquistei aquilo ali. Eu conquistei aquele espaço dentro do grupo, eu pertenço. Pode até ser que até agora eu fiquei meio à parte, eu fiquei sem conversar com as pessoas por conta de várias situações da minha vida. Às vezes dentro do nosso próprio grupo familiar a gente fica meio só olhando de fora. A gente se cala, não se coloca, não ocupa o nosso espaço ali. Pode até ser que isso tenha acontecido, mas eu posso começar a fazer diferente a partir de agora. Porque se eu estou nesse trabalho é porque eu conquistei ele. Não foi do nada. E ok, então eu vou ocupar esse espaço. Assim como fulaninho do grupo é importante, nesse grupo de trabalho, eu também sou importante. Assim como as opiniões da outra pessoa são relevantes, as minhas também são. Assim como a outra pessoa tem o direito de chegar e conversar comigo, eu também tenho o direito de chegar e conversar com ela.
Eu posso falar, eu posso me expressar, eu posso dizer o que eu penso, agregar, ajudar ali. Eu posso chegar e perguntar alguma coisa que talvez não seja profissional, mas que seja pessoal. Claro, dentro do nível de vínculo que eu tenho com essa pessoa, de proximidade que eu tenho com ela, mas eu posso construir uma amizade com aquela outra pessoa. Ela não é uma pessoa fechada, que não acessível. Não, eu posso chegar e conversar. E mesmo que ela esteja fechada, eu tenho o direito de falar. Porque eu pertenço a tudo aquilo ali. Eu não estou à parte. Eu não estou olhando de fora. Eu não estou assistindo um filme ali onde eu estou vendo as pessoas interagindo, conversando e eu só observo. Não, eu faço parte desse filme. Eu estou ali junto. Eu posso pegar junto, posso falar. E isso faz toda a diferença. Aí a gente vai então para a segunda, né? A segunda diferença aqui entre o primeiro cenário e o segundo cenário, que é o seguinte: é o envolvimento nas atividades. É você se engajar sobre aquilo que você faz e junto com as outras pessoas também. Quando eu estava lá no primeiro trabalho, como eu tinha essa questão da timidez, vergonha e tal, eu acabava só fazendo o que precisava ser feito. Mas eu não me envolvia com tudo aquilo ali, em criar as coisas, em dar as minhas ideias, em questionar, nossa, como é que dá para melhorar isso aqui? Como é que a gente pode construir isso aqui junto? Sabe? Como é que o pessoal vai receber essas informações? O que vocês pensam? Essa troca não existia. Por quê? Porque eu ficava com medo de conversar. Porque eu não me sentia pertencente. Eu achava que as outras pessoas eram melhores, então a minha palavra não tinha valor nenhum. Eu não me envolvia, ficava à parte ali, simplesmente executava o que tinha que ser executado. Às vezes nem entendia o processo como um todo, por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo, simplesmente repetia as coisas. E aí eu ficava à parte mais uma vez. Então é necessário a gente se envolver. Poxa, será que eu posso realizar uma coisa nova aqui? Será que eu posso dar uma ideia para um colega, para um chefe? Será que a gente pode fazer diferente? E eu sei que a cabeça de vocês está o tempo inteiro funcionando, tendo ideias, tendo vontades ali de colocar coisas em práticas. Então é a hora de colocar para o mundo. Eu sei que isso passa na cabeça de vocês, que vocês têm esse desejo por se envolver. Então, é necessário sim, se envolver com as pessoas e com as atividades. Na verdade, quando você está ali junto, né, fazendo alguma coisa do teu trabalho, naturalmente vai vir coisas na tua cabeça e aí você pode começar a compartilhar para os outros, porque você tem todo o direito, como eu falei. Então, a gente pode se envolver aí no meio de tudo isso, as coisas vão ficando mais dinâmicas, a gente começa a gostar daquilo ali, a gente começa a sentir que tem valor, que a gente tem o nosso espaço, a gente gosta de tudo que está acontecendo e as interações elas vêm junto, porque as coisas vão acontecendo e tudo vem junto. Então vamos começar a pensar, será que eu estou me envolvendo no meu trabalho? Será que eu estou entregando o meu melhor? Será que eu estou curioso para saber o que está acontecendo? Como é que se faz tal coisa? Eu quero saber mais, eu não quero saber só do processo aqui, eu quero saber da atividade, né? Eu quero saber tudo, como é que funciona. E aí você vai tendo mais vontade, mais desejo de se envolver ali e a interação vai vir meio que de brinde no meio de tudo isso. Essa é uma grande diferença também entre o trabalho 1 e o 2. E agora nós vamos para a terceira. Mas eu quero saber se está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês. Coloquem aí nos comentários, sim ou não. O que vocês estão achando? O que estão pensando com relação a isso, tá? Depois que a gente terminar essas diferenças, né, que é uma parte muito... são observações que foram feitas com relação ao antes e depois que eu vivenciei, que eu experimentei, que eu sinto que muitas pessoas, que eu vejo, aliás, não sinto, eu vejo nas pessoas que eu acompanho, os meus alunos, os meus pacientes, passam pelo mesmo processo. Então eu reuni essas observações e trouxe aqui embaladinho para vocês nessa aula, tá? Por isso que eu disse, anote. Aí quando acontecer alguma coisa, poxa, eu tô sentindo que eu não tô ocupando meu espaço, eu tô me sentindo à parte. Lembre-se, né? Olha lá as anotações, veja o que vocês anotaram de tudo isso que eu tô falando, porque é importante para vocês se empoderarem e dizerem, não, eu vou lá, eu vou chegar, vou ocupar o meu espaço que eu conquistei, que eu posso. Enfim, e entre todas as outras coisas que eu vou trazer aqui na nossa aula.
E depois a gente vai ver a parte mais prática, né? O que eu vou fazer no dia a dia. A gente tem essas observações, que são essas diferenças, e depois o que eu vou fazer ali para mudar esse meu comportamento, de que maneira que eu vou começar a agir de verdade aí no meu trabalho, ok? Ah, vi que vocês estão colocando aí que sim, que tá fazendo. Sim, sou exatamente assim, a Janaína colocou, maravilha. Falem comigo, não me deixem aqui falando sozinha que eu não curto muito, eu gosto de ver comentários subindo. Já falei para vocês utilizarem dessa nossa aula como um momento de prática, tá? Um momento de prática. Deixa eu ver. Ó, o Thiago colocou aqui que ele chegou cedo na aula hoje. Olha só, Salvador, Bahia. Tudo ótimo. A Vanessa colocou: é muito bom quando a gente sente que está se envolvendo com as pessoas do trabalho, saber que você é ouvida. Exatamente, é muito bom, Vanessa. E às vezes é necessário a gente começar esse movimento, né? Poxa, a gente está sendo ouvida, às vezes a gente tem medo, não vão dar bola, o que vão pensar, não sei o quê, e a gente não fala. Então, esse movimento de poder ser ouvida começa por nós, quando a gente ocupa o nosso espaço. Eu começo a ocupar o espaço que eu tenho aqui. Se eu fui contratada, se eu estou nesse lugar, eu me coloquei nesse lugar que eu estou, né? É porque eu tenho valor, é porque o que eu vou falar é relevante, não tô aqui por nada, mais uma vez. Então eu vou sim falar e eu tenho todo o direito de ser ouvida, certo? Então a gente vai criando esse espaço quando a gente se coloca aí nesse lugar, ok? Bom, então a gente vai então para o terceiro ponto, a terceira diferença entre trabalho 1 e trabalho 2, que é o seguinte, é a questão de seguir os nossos próprios desejos e intuições. Trabalho 1, falei muito para vocês, né? Deixei claro o quanto que eu tinha medo do que as pessoas iam pensar de mim. Né? Ah, porque eu tô fazendo uma coisa errada, vão dizer que eu sou burrinha, que eu não aprendi, estão me analisando, estão achando que eu não sei falar direito, estão achando que eu não tô passando a informação certa. Olha como o meu pensamento ele tá voltado sempre para o que as outras pessoas estão pensando de mim. Nesse trabalho, ninguém estava me analisando. Eram pessoas maravilhosas. E se estivessem, eu tenho certeza que não estavam me julgando. Hoje eu olho para trás e me lembro o quanto que eram pessoas acolhedoras, queridas, que motivavam a gente, que fazia a gente se sentir bem. Poxa, mas a Karina, tímida, não conseguia ver esse lado na época. E eu ficava só pensando coisas ruins daquelas pessoas. Não que eu julgasse elas, mas ruins que eu quero dizer como se elas estivessem me julgando. Então, é necessário a gente parar. E aí a gente tem uma aula que foi feita semana passada, onde eu falei sobre o medo do julgamento. Quem que assistiu? Quem estava presente na aula semana passada? Coloca aí nos comentários. Coloquem aí. Isso é fundamental. Um dos pontos que eu trouxe na última aula é a importância de a gente começar a olhar para si. Olhar, poxa, o que é importante para mim? O que eu acredito e quais são os meus valores? Mas na aula da semana passada a gente falou muito mais, foi muito mais a fundo, tá? Não vou focar aqui para a gente poder seguir no nosso conteúdo. Mas aqui a gente começa a pensar quais são os meus desejos e intuições. O que eu quero fazer, o que eu quero dizer. Mais uma vez, nós temos o direito. Eu quero falar minha opinião sobre algo. Eu quero me destacar no trabalho. Eu quero ter novos relacionamentos no meu trabalho. Eu quero me expor. Então, é isso que vai me motivar. Não é o que a outra pessoa vai pensar sobre mim. É o que eu quero e o que eu penso sobre mim que vai me motivar. E por que muitas vezes a gente se desmotiva e não fala? Porque o que eu penso sobre mim é muito ruim. Ela é burrinha. Meu exemplo, tá? O que eu vivenciei no primeiro trabalho. Ela é burrinha, ela é boba, ela é desengonçada, ela não sabe fazer as coisas direito, ela tá sempre errando, ela não sabe conversar com as pessoas, ela é uma tímida perdida. Como que eu vou falar com segurança com esse tipo de pensamento? Que fica o tempo inteiro aqui rodeando minha cabeça. Como? Não tem como.
E se falar, quando precisar, né, que for exposta ali, não tem jeito, vai ser com aquele tremendo medo, insegurança, vai falar tudo perdido. Não vai. Então aqui, nessa terceira diferença, a gente vai começar a perceber o quanto que olhar para os nossos próprios desejos, para as nossas intuições, para aquilo que eu realmente quero fazer, né, se apropriando de todo o potencial que eu tenho, de todo o direito que eu tenho de falar assim como as outras pessoas, né? Olhar para tudo isso vai fazer com que eu consiga falar. Porque eu vou parar de colocar o foco no outro, eu vou começar a colocar o foco nos meus objetivos, naquilo que eu quero. Então, no meu segundo trabalho, diferente do primeiro, né, pra gente ir fazendo essa relação para vocês entenderem bem, no segundo trabalho, eu fazia aquilo que eu sentia que era necessário ser feito, aquilo que eu queria fazer. Eu tinha uma ideia, eu não ficava remoendo o que a outra pessoa ia pensar, meu Deus, tá certo, tá errado, eu simplesmente ia lá e falava pra outra pessoa. Falava pro chefe, falava pros colegas. E pronto. Às vezes as pessoas concordavam, às vezes as pessoas não concordavam. E aí eu seguia a vida. E aí eu seguia fazendo minhas coisas. Então, essa terceira diferença também é fundamental. Aí nós vamos para a quarta, né? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aí. A Val colocou que anotou os pontos, que assistiu a aula da semana passada. O Fabrício também concorda com o que a gente está trazendo. Olha aí, ó. Meu povo interativo. Cassiano. Deixa eu ver o que o Cassiano colocou ali. Aumentou a sua confiança se apropriando de seus conhecimentos, tipo, eu sei tal coisa, posso ajudar colega com aquilo. Sim, também, Cassiano. Bem lembrado isso. Essa questão do conhecimento, ela é muito importante, porque quando você se apropria de algo, você tem segurança para poder passar. Só que, às vezes, o tímido ele cai numa pequena armadilha no meio disso aí, que é sentir que nunca sabe o suficiente. Então, ele estuda, isso aí também é uma coisa que eu acompanho, é bem frequente acontecer, sabe? A pessoa estuda, ela sabe muito, mas nunca é o suficiente. Ela sempre sente que está faltando algo. Então, o conhecimento, ao invés de estar ajudando para que ela se aproprie, ele está só fazendo ela ficar mais insegura. Por quê? Porque ela vai sempre ver coisas novas, porque é natural, ninguém sabe tudo. A gente pode ler e estudar e fazer tudo que é tipo de formação e não sei o quê. E a gente ainda assim vai ter coisas que não sabe, né? E aí, quanto mais você vai estudando, mais você vai ficando com a sensação de insuficiência. E aí a gente pode cair nessa armadilha. Então, conversar tem tudo a ver com você dominar um assunto. Você não vai falar de algo que tu não sabe, que tu não conhece. E isso serve não só para falar em público, mas como o Cassiano trouxe aqui, no dia a dia também. Poxa, eu tenho mais conhecimento para ajudar uma pessoa. Eu sei, eu consigo me relacionar. Eu tenho conhecimento sobre como funciona a empresa, sobre as coisas aqui, sobre como funcionam as coisas da vida. Sabe? É conhecimento geral que eu quero trazer aqui. Não só na hora que eu vou falar algo, né, em público, enfim. Mas aí trazendo esse gancho com o que o Cassiano colocou, às vezes a gente pode cair nessa armadilha aí de achar que nunca sabe o suficiente e estar sempre em busca de querer saber mais, e aí fica nesse ciclo de insegurança, tá? Então isso também é uma coisa muito importante de ser dita. O que vocês sabem hoje já é o suficiente para poder conversar. Ai, Karina, mas eu sinto que precisa trabalhar mais algumas coisas. A gente tá sempre melhorando, a gente tá sempre aprendendo. Se você não aprendeu hoje, se você não sabe uma coisa hoje, amanhã você vai poder saber. Só que não dá pra parar hoje pra esperar o amanhã, porque senão a gente não vive. Não vive. O que eu tenho hoje já é o suficiente, o que eu sei hoje já é o suficiente. Se eu não sei, eu posso perguntar dentro da área de trabalho, né? Poxa, eu não sei tal coisa. Quando eu trabalhava nesse primeiro emprego que eu trouxe aqui pra vocês, eu não sabia fazer os serviços de banco. Não sabia. Pode parecer bobo, mas naquela época realmente eu não sabia. E aí o que eu fazia? Eu ficava sofrendo, tentando descobrir como que se fazia e com medo de ter errado. Então eu ia fazer os serviços sozinha, não pedia pra ninguém. Aí eu não tinha certeza se eu tinha feito certo e aí eu ficava com aquilo na cabeça, ia pra casa com aquilo na cabeça. Fiz certo, não fiz certo. E, mais uma vez, não me aproximava das pessoas. Eu poderia simplesmente ter utilizado de uma coisa que eu não sabia para me aproximar mais de outra pessoa.
Viu, fulaninho? E aí, como é que faz isso aqui? Pra mim é a primeira vez, né? Ainda tô entrando em contato pela primeira vez. Poderia até falar assim pra mim me sentir um pouco mais à vontade, se eu tinha vergonha por não saber. Tu pode me falar, me ensinar? Tu vem comigo dessa vez? Daí da próxima eu posso ir sozinha? Se eu fosse até no banco com a pessoa, eu ia ter tempo pra me aproximar ainda mais da pessoa. Eu ia ter margem pra poder conversar mais, mas não. A timidez impedia que isso acontecesse. Então, mesmo quando a gente não sabe, a gente pode sim falar sobre exatamente isso, perguntar sobre isso, entender, porque a gente não é obrigado a saber de tudo. Quando eu entro num trabalho, mesmo depois que eu já tô um tempão lá, pode ser que surjam coisas que eu nem sei fazer e eu vou ter que ir atrás de aprender, e não tem nada de errado, não tem nada de feio, de vergonhoso em fazer isso. Tá bom? Beleza, deixa eu ver o próximo comentário aqui, daí eu continuo nas diferenças. O Thiago colocou: Karina, eu confesso que ainda sofro muito com minha timidez quando estou com amigos ou no meio de muitas pessoas. Me sinto um pouco acanhado. Gostaria de melhorar isso em mim. E que bom que você está aqui com a gente, Thiago, para melhorar isso em você, então. Está no lugar certo para perder esse acanhamento. Vamos lá. Então, a gente vai para o quarto ponto. Se eu chego em um grupo de pessoas que eu não conheço ninguém, como é que eu vou me sentir? Estranha. Principalmente para quem sente essa timidez. Tem pessoas que vão chegar com mais facilidade ali, conversar e tal. Mas eu diria que todo mundo, quando chega num grupo que não conhece ninguém, vai ficar ali reservado, né? Vai prestar atenção no que as outras pessoas estão fazendo, vai ver o que é o mais adequado fazer ou não fazer, falar ou não falar. Tu fica meio ali na observação, vai se aproximando e tal, até que você vai se sentindo mais à vontade. Se eu não converso com as pessoas no trabalho, se eu não tenho vínculo com ninguém no trabalho, se eu vivo a minha realidade sozinha, como eu vou me sentir à vontade ali? Não sinto. Primeira situação da Karina. Eu me fechava para as pessoas. Era isso. Eu não tinha vínculo com ninguém. Eu até conversava sobre trabalho, né? Porque não tinha muito o que fazer, tinha que falar, eu estava junto com os outros, mas eu falava estritamente sobre o que era necessário no trabalho. Eu só estava ali presente para falar o que realmente tinha que falar. E eu não criava vínculo com ninguém. Eu não criava uma amizade com ninguém. Eu era sozinha, eu era solitária. Uma vez me falaram, não foi no contexto de trabalho, mas eu lembro que foi uma frase que me feriu muito, que me magoou muito. Eu estava sozinha em um lugar, e aí uma pessoa chegou e me disse assim: o mais triste é quando você tá sozinha... Não, deixa eu mudar aqui que eu falei errado. O mais triste é quando você está no meio de tanta gente, mas se sente sozinha. Olha que frase pesada, né? Para uma pessoa que sofria com a timidez de verdade. E era exatamente assim que eu me sentia no trabalho. Eu estava sempre no meio de muita gente, de muitas pessoas, mas eu me sentia sozinha. Então, como que eu vou me sentir à vontade? Trazendo para o exemplo do grupo. Eu tô chegando, eu não conheço ninguém. Eu não me sinto à vontade. Eu fico reservada até que eu consiga me sentir bem ali no meio com o povo, né? Com as pessoas do grupo. A mesma coisa no trabalho. Se eu não crio vínculo com ninguém, com as pessoas que estão ali, eu vou sempre me sentir reservada e retraída. É necessário eu poder me aproximar um pouquinho. De todo mundo? Não. Às vezes tu trabalha numa empresa que tem quanta gente? Às vezes são menos, né? São poucas pessoas. Isso não importa. O que eu quero dizer é que daqui a pouco criar vínculo com algumas pessoas que estão ali junto com você. As pessoas que todos os dias você tem que olhar. Todos os dias você tem que chegar e dizer oi. Todos os dias você tem que trocar um documento, conversar sobre alguma coisa. E aí eu tô falando de vínculos mais próximos. Eu não tô falando só
de relações de trabalho. Tem pessoas que a gente vai se identificar mais e eu vou querer me aproximar mais, tem pessoas que eu vou me identificar menos pela personalidade da outra pessoa, pelo jeito, e ok. Então, algumas eu vou sentir que dá para mim me aproximar mais, eu vou me sentir melhor, eu vou ir mais feliz pro trabalho quando eu sei que eu vou encontrar uma pessoa que eu me sinto bem. Então, nessa quarta diferença aqui, eu quero falar para vocês sobre a importância de construir vínculos com aquelas pessoas ali que estão ao redor. Porque senão eu vou ser sempre o estranho no grupo, que tô chegando a primeira vez e não consigo me sentir à vontade. E aí um ponto, né, uma diferença vai complementando a outra. Vocês lembrem da importância de se sentir pertencente àquele grupo para poder criar esse vínculo. De ocupar o lugar de vocês de fala, né, naquele espaço para poder fazer esse vínculo. De se empoderar, olhar para vocês mesmos, aquilo que importa para vocês e não para outra pessoa, para criar esses vínculos. E se sentir seguro quando for conversar com as pessoas. E esse vínculo, ele é construído no dia a dia. Ele é construído quando você tem uma dúvida e você pergunta. Quando você oferece ajuda. Quando você fala de um projeto que está sendo desenvolvido. Quando você fala alguma coisa daqui a pouco pessoal da tua vida, que for congruente ali com o momento, quando você escuta a outra pessoa e depois dá um retorno para ela, dá um feedback, quando você discute sobre um caso ali do trabalho que aconteceu, quando você dá uma opinião sobre algo que você acha que pode ser melhorado, é assim, é no dia a dia. Então é natural que no início vocês se sintam um pouco assim, reservados. Agora, manter essa reserva, daí não é natural. Tem alguma coisa na estrutura que precisa ser mexido. Tá bom? E aí a gente vai então para o quinto ponto. A quinta diferença. Vou ler o que vocês estão colocando aqui. Fechei tudo, gente. Olha só, a Joana tá colocando que tem vergonha de apresentar trabalhos na faculdade. Quem mais tem dificuldade de apresentar trabalhos? Coloquem aí nos comentários, porque daqui a pouco eu posso até pensar em fazer uma aula só para falar sobre esse tema, que também pode ser bem recorrente. Então, quero saber se vocês vivenciam isso também. A Maria colocou que fica muito nervosa. A Márcia disse que também já se sentiu assim. O Emerson colocou, qual o significado de introversão? Introversão é diferente de timidez, tá? Eu não vou me estender muito nesse assunto, porque renderia muita conversa ainda, mas só para ficar claro, a timidez, ela se trata de um desconforto social. Você quer falar e não consegue, fica ansioso, tem medo do julgamento. A introversão já é mais uma característica de personalidade. Então, ela se trata de uma característica de daqui a pouco você precisar de um tempo só para você, onde as tuas energias são recarregadas quando você está sozinho, né? Você olha para si para poder se renovar, né? Se sentir bem, diferente da extroversão, onde a gente busca a energia fora. Então, você precisa estar em contato com outras pessoas para se sentir bem e tal. É mais uma característica de personalidade, mas não quer dizer que quem é introvertido não pode falar bem, tá? São coisas diferentes. Comunicação, interação, isso tudo é desenvolvido, são habilidades que a gente desenvolve, tá? Então, a gente pode trabalhar, não quer dizer, eu sou introvertido, então eu sou assim mesmo. Aí a gente cai no conformismo, e isso não é legal também, tá, gente? Porque às vezes as pessoas fazem essa confusão, tá? Não tô falando que o Emerson faz, tá, Emerson? Só para esclarecer para todo mundo que tá aqui presente agora acompanhando a aula. Então, a gente pode ser introvertido, gostar de se sentir bem sozinho e tal, mas a gente pode falar muito bem também, a gente pode se comunicar super bem também. Beleza? A Janaína colocou, eu até consigo conversar com uma pessoa, mas quando tem mais de 2 pessoas, eu me fecho e não consigo desenvolver a conversa do grupo. E quando falo baixo e as pessoas não percebem que eu falei. Então, um ponto, ela consegue conversar. Janaína, obrigada por compartilhar isso, que eu acho que é bem importante também aqui na nossa aula. Ela consegue falar com uma pessoa só. Maravilha, show de bola. É uma coisa bem positiva. Ok, agora eu tenho dificuldade de falar quando tem mais de 2. Você tem aí a gente vai aplicando o que foi falado aqui nessa aula. Você tem um lugar nesse grupo. Você ocupa um espaço, você pertence àquele grupo, você tem todo o direito de falar, assim como as outras pessoas. Você
pode sim seguir os teus desejos, a tua intuição, qual é meu objetivo, o que eu quero falar aqui. De que maneira que eu posso me aproximar dessa pessoa, né? Criar esse vínculo ali junto. Tu pode ir criando vínculos separados também, tá, Jana? Jana, eu vou te chamar de Jana, tá? Se tu não gostar, tu coloca aí nos comentários. Tu pode também criar vínculos separados. Eu falo com uma pessoa do trabalho aqui e me sinto bem com ela. Depois eu posso conversar com outra pessoa lá e me sinto bem com ela, sozinha. Aí depois você já vai estar familiarizada com essas duas pessoas para quando você precisar conversar com as duas juntas. Então, você pode... Eu digo muito isso em reuniões também, né? Às vezes as pessoas se travam em reuniões. Se você já está se sentindo mais à vontade com aquelas pessoas que estão na reunião, você já fez vínculos sozinha, separada, vai ficar muito mais fácil você poder falar na reunião depois com mais pessoas, porque são pessoas que você já tem essa proximidade que eu estava falando antes. Então, tu pode ir trabalhando nesse sentido. E depois, quando você estiver no grupo que você quer falar para as pessoas, lembra de tudo isso que eu tô trazendo aqui, nessas diferenças entre o trabalho 1 e o trabalho 2, que vão te ajudar a te impulsionar e fazer você falar, apesar dessa dificuldade que você tem agora, tá bom? Olha ali, bastante gente colocou que tem a dificuldade de fazer apresentações também. O Everton colocou, é horrível ser tímido. As pessoas pensam que você é assim mesmo, calado e não fala nada. Everton, tu assistiu a nossa aula da semana passada, eu falei sobre o medo do julgamento. E agora, lendo o que tu trouxe, me lembrei de novo, porque uma coisa que a gente trabalhou naquela aula foi a questão de nós pensarmos coisas sobre nós e daí a gente fica com aquela sensação de que o outro é que tá pensando. Então, olha só, né? É horrível ser tímido. As pessoas pensam que você é assim mesmo, calado e não fala nada. Então, muitas vezes é uma coisa que a gente pensa sobre nós mesmos e por isso tem dificuldade de mudar. Por isso que fica sempre com aquele medo. Poxa, mas se eu mudar, o que as pessoas vão dizer se eu sempre fui tímido? Mas a gente começa a perceber que tá tudo na nossa mente, né? Então, às vezes a gente coloca a gente fica com aquela sensação, eu sou tímido mesmo. E aí tem dificuldade de mudar. Então, acredito que vale a pena você ver também essa aula, tá no IGTV aqui, porque traz muito essa questão. Tô gostando de vocês hoje. Todo mundo comentando, todo mundo falando, compartilhando. A nossa aula é maravilhosa. Eu vou fazer aulas, olha gente, quero abrir aqui aula só para ler comentário e responder vocês. Pra gente aproveitar toda essa interação, porque é muito bom, gente, sério mesmo. A Maria colocou, a maioria das pessoas nunca me conhecem verdadeiramente por causa da timidez, porque nunca consegui me mostrar do jeito que eu sou para elas. Então, bora trabalhar isso aí, dona Maria. Eu sei que tu tá sempre aqui junto com a gente. É uma luta que você está tendo aí, tá vivenciando, mas que eu tenho certeza que cada dia você tá se tornando mais forte, mais confiante. Beleza? Vamos lá, então, para o quinto ponto. Quinta diferença. Quinta e última. Depois a gente vai para a parte prática. Beleza? Ai, vou tomar minha água primeiro. Deixa eu ver que horas são. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Vamos lá. A quinta é o seguinte. A quinta diferença... Suspense. A quinta é a gente poder estar ali se permitindo ser. Tem a ver com o que a Maria acabou de colocar, né? Se permitir ser nós mesmos sem tantas cobranças. É aqui que mora a grande questão. Aqui que está a grande questão. Sem tantas cobranças. Sem tanto monitoramento constante do que está fazendo. O que o tímido faz? O que ele faz? Ele fica o tempo todo pensando, será que eu tô fazendo certo? Não, mas e se eu falar isso aí, o que vão achar? Não, mas eu acho que eu tô fazendo errado isso aqui. É melhor eu fazer diferente. Nossa, eu tô quieto, eu não tô falando nada. Tá todo mundo percebendo que eu tô quieto. Nossa, vai ficar horrível pra mim. Vai ficar horrível. Eu preciso falar. Porque se eu não falar, as pessoas vão dizer que eu sou tímido. E aí, como é que vai ser isso? Como é possível a gente conseguir dar o nosso melhor, mostrar o nosso melhor, se a gente tá numa cobrança o tempo inteiro com nós mesmos?
Não dá. Não dá. Deixa as coisas fluírem, só isso. É só isso. Eu vou atender um cliente, eu só tenho que conversar com ele. Eu vou falar com o chefe, eu só vou conversar com o chefe. Eu não preciso ser perfeito, eu não preciso ter a melhor oratória do mundo, eu não preciso ser a pessoa que encanta todo mundo o tempo inteiro, a pessoa que nunca erra nenhuma pronúncia, a pessoa que nunca sente ansiedade, que tá ali sempre firme, forte, linda, maravilhosa, sorrindo o tempo inteiro. Eu não preciso disso. Eu não preciso ficar falando o tempo todo. Eu simplesmente vou viver aquele momento. É só isso que eu quero. Se alguém me fez uma pergunta, eu vou responder a pergunta. Ai, Karina, mas e se eu falei mal? Tu vai ter mais um monte de oportunidade para falar bem. Tu vai ter mais um monte de oportunidade para mostrar como você é bom. Ai, Karina, mas eu queria ter falado e não falei. Beleza? Da próxima vez você vai falar. Ai, Karina, mas eu queria ter falado melhor e não falei. Falei errado, me embananei, passei uma informação que não era a que eu queria. Beleza? Amanhã é outro dia. E amanhã você vai começar tudo de novo e vai ter a oportunidade de fazer diferente. Quanto mais a gente fica se cobrando, menos a gente vive. Menos a gente se aproxima das pessoas. A gente começa a viver a nossa própria realidade. Que nem é realidade, né? A gente vive o que está na nossa cabeça, não o real. Só que pra gente o que está na nossa cabeça se torna real. Então, eu não sou boa o suficiente, eu não sei falar direito, eu sou tímido e todo mundo tá percebendo. Se eu falar, eu não vou conseguir porque eu vou começar a gaguejar, ou então eu vou ficar muito ansioso e as pessoas vão perceber, ou então vão achar que eu sou muito burro, que não aprendo as coisas, ou vão achar que eu tô fazendo errado, que eu não sei fazer direito. Não, isso são só coisas que estão passando na tua cabeça, mas não é o que realmente está acontecendo ali. E eu sei que essa sensação é intensa. Eu sei que ela é intensa. A gente realmente acredita naquilo na hora. Mas a gente precisa ter essa consciência de que não é real, porque senão a gente se deixa levar. Leva. E aí não vive, e aí não faz, e não fala, e não se mostra verdadeiramente. E não se coloca nas situações que quer, não cria vínculo com os outros. Então a autocobrança, gente, ela é terrível. Não é só porque você... Em excesso, claro, porque a gente também... É bom você pensar, eu quero melhorar, eu quero estar progredindo. E a gente está progredindo o tempo inteiro. Hoje, melhor do que ontem. É uma frase que eu gosto muito. Que cada dia a gente está se renovando. Mas quem eu já sou hoje, já é o suficiente para mim conversar lá com um colega que está mais próximo de mim. Já é o suficiente para mim falar uma opinião que me passou aqui na cabeça. Já é o suficiente para conversar com o chefe. Já é o suficiente para fazer uma apresentação se necessário. Eu sou o suficiente. Eu sou suficientemente bom. Falem isso para vocês mesmos. Porque senão a gente sempre fica com aquela sensação de insuficiência. Eu não consigo. Eu não sei fazer. Eu não sei me portar. Se eu tô falando, é porque eu tô falando errado. Se eu não tô falando, é porque eu não tô falando, e aí é feio que os outros vão perceber a minha timidez. Então, independente do que eu faça, eu tô me criticando e tô me julgando. Quanto mais eu tô me julgando e tô me criticando, mais eu acho que eu não sou bom o suficiente. E a minha autoestima cai. E os meus relacionamentos não se aprofundam. Porque eu não me dou a possibilidade de me aproximar. Eu não me dou a possibilidade por medo de não ser boa o suficiente ali naquela interação. E aí vem o medo de errar, porque se eu errar eu não sou bom o suficiente. Vem o medo do julgamento, porque se falarem mal de mim eu não sou bom o suficiente. Vocês entendem? Olha ali, gostei que a Valquíria colocou nos comentários. Ponto. Errando ou não errando, falando ou não falando, eu sou a mesma pessoa. E eu posso agir conforme as coisas vão acontecendo. Eu não preciso me cobrar o tempo inteiro. Simplesmente eu vou me entregar à situação, ao momento de estar ali junto com outra pessoa.
Eu vou ouvir o que ela tem para falar, vou trazer o que eu senti que tem que ser trazido, se eu sentir que não tem que ser trazido nada, não falo também. E eu vou simplesmente vivendo, tá bom? Aproveitando. Então, o que mantém, resumindo, né, dentro de tudo que eu trouxe, o que mantém essa timidez no trabalho que a gente quer quebrar aqui nessa aula? Autocobrança, 3 pontos, tá aqui, o que mantém a timidez no trabalho. Autocobrança, eu tô o tempo inteiro me julgando, me criticando e dizendo que eu tô fazendo as coisas errado e não me permito simplesmente viver o momento e errar, se for o caso, sim, porque todo mundo erra. Tô sempre me julgando. Segundo ponto, comparações. Eu me coloco em um lugar à parte do grupo porque eu acho que os outros são melhores do que eu, ou então eu pego no pé de uma pessoa e começo a dizer que ela é melhor do que eu, e aí eu sempre fico em segundo plano. Sempre dou espaço para outra pessoa porque eu não sou tão boa quanto na minha cabeça. Eu fico me comparando. Termina também com a minha coragem de falar. E o medo de errar no trabalho. Medo de errar, ele é assim muito forte. Eu tenho que ser um profissional bom, eu não posso falhar de jeito nenhum, eu não posso gaguejar, eu não posso mostrar nervosismo, eu não posso mostrar que eu não sei fazer tal coisa, eu não posso passar nenhuma informação errada, eu tenho que fazer tudo certinho, e até que a gente enlouquece querendo fazer tudo certinho. Porque não tem como. Todo mundo erra. Quem se coloca em uma situação onde vai aprender algo novo, onde está interagindo com as pessoas o tempo todo, onde está fazendo coisas, pode ser que você escreve texto a vida inteira, mas nesse texto em específico que tu vai escrever, tu vai se enganar em alguma coisa. Quem está vivendo tá correndo risco de errar. O que não dá é a gente não viver para não correr esse risco. Sabe? E tá tudo bem. Então, não vamos deixar que essas 3 coisas aqui, elas nos impeçam de enfrentar esse medo, de nos relacionar, aproveitar as oportunidades, criar vínculos com os nossos colegas. A gente vai ficar ligado, eu gosto de dizer, anteninhas ligadas para tudo isso. Quando acontecer no dia a dia, que 1 e 2 a gente cai nessas rasteiras, a gente vai se ligar. Dizer, opa, ó, agora minha anteninha tá ligada e eu não vou deixar que isso aconteça, tá bom? E aí, a gente vai reunir tudo isso que eu falei, tá? Eu vou reunir tudo isso que eu falei pensando como mudar o meu comportamento, tá? Vou recapitular aqui as diferenças para vocês, tá? Entre a primeira situação de trabalho da Karina e a segunda. Primeira diferença, tá? É a questão de você se sentir pertencente ao grupo, porque você ocupa aquele espaço ali, você conquistou. Segundo ponto, é você se envolver nas atividades, querer estar presente, querer estar junto com as pessoas, entender o que está acontecendo. Terceiro ponto, né? Terceira diferença é você seguir os seus próprios desejos gaguejei, viu, gente? E intuições, tá? Esse é o próximo ponto. Depois a gente vai para a quarta diferença. Que é você estar criando vínculos com as pessoas ali, as mais próximas, as pessoas que você se sente mais à vontade, que você se identifica e tal, porque isso vai trazer mais proximidade e fazer com que você se sinta mais à vontade com as pessoas ao redor ali. E o quinto ponto é você poder viver sem tantas cobranças, simplesmente entregando o seu melhor naquela situação. O que mantém a timidez, então? 3 coisas: autocobrança, comparações e medo de errar no trabalho, né? Timidez no trabalho. E aí agora, recapitulando tudo isso, a gente vai pensar, ok, como é que eu vou fazer para mudar tudo isso já? Depois que a gente terminar a aula, amanhã, no próximo dia de trabalho, eu já vou começar a mudar isso. Gente, tem várias coisas que podem ser feitas. Vai depender do contexto de cada pessoa. Mas a questão é interagir. Interagir. Como? Beleza, eu tenho dificuldade de chegar e cumprimentar as pessoas no dia a dia no trabalho. Pois agora eu vou chegar amanhã, né, e vou cumprimentar as pessoas, vou lá dar a mão, dizer, olá, bom dia, tudo bem? Você vai chegar e fazer isso? Eu tenho dificuldade de olhar nos olhos para conversar. Eu vou começar a olhar nos olhos da pessoa. Eu vou chegar e vou fazer uma pergunta sobre o trabalho.
Eu vou chegar e vou fazer um elogio. Eu vou falar de um projeto que está acontecendo. Ai, Karina, com quantas pessoas? Com quantas você quiser, mas tu pode começar com uma, se for mais fácil, dependendo do momento que você tá. E por isso que eu disse, tem que analisar o momento que você tá. Então eu vou chegar e vou dizer, vou atender o telefone toda vez que preciso. Antes eu tava fugindo, não queria atender o telefone, agora eu vou atender, se for o caso, né? Eu vou perguntar quando eu tiver dúvidas, eu vou oferecer ajuda quando eu sentir que eu posso ajudar alguém. Eu vou falar o que eu penso quando surgir a oportunidade. Eu vou falar com o meu chefe sobre aquele projeto que eu queria mostrar e até agora não mostrei. Eu vou começar a abordar sempre os clientes quando eles aparecerem, né? Não vou deixar que outra pessoa vá no meu lugar porque eu tô com medo. Eu vou mandar uma mensagem de WhatsApp para um colega para além do trabalho. Eu vou mandar alguma coisa que eu vi aqui na internet, lembrei do meu colega, vou mandar para ele para mim construir vínculo. Eu vou convidar um colega, cliente se couber, enfim, para fazer alguma coisa além do trabalho. É assim, gente. É interagindo, é trocando, se aproximando. E aí, por isso, mais uma vez, olhem o momento que vocês estão agora. Se agora, meu Deus, falar chegar e convidar o colega para fazer uma coisa é algo fora de outro mundo, calma. Vamos começar cumprimentando, olhando com segurança para a pessoa. Vamos chegar lá e vou dar a mão para a pessoa, se for um hábito, porque às vezes as pessoas também não têm o hábito de cumprimentar dessa forma, né? No primeiro trabalho que eu trouxe para vocês, né? Era muito comum a gente cumprimentar dessa forma. O pessoal chegava e passava de um a um, cumprimentando, dando a mão. Então, eu já dou porque eu sou obrigada, mas eu ainda me sinto insegura. Pois então vamos reverter isso. Como? Eu vou me colocar na minha postura de segurança, vou dar um aperto de mão mais forte, vou olhar nos olhos da pessoa, vou falar mais alto. Bom dia, tudo bem? Isso já traz segurança por si só. Fazendo isso que eu falei, pronto. Já mudou completamente. Você vai praticando isso todos os dias, olha no olho da pessoa, dá a mão, com certeza isso vai se tornar fácil. Daqui a pouquinho vai se tornar fácil. Agora, ai, Karina, eu falo baixo, não sei o quê. Beleza. Mas você pode mudar. Como? Fazendo isso? Mas eu tenho vergonha. Comece aos poucos, comece lá cumprimentando. Pra mim cumprimentar tá ok. Pois então agora pessoas mais próximas de você, comece a falar mais alto. Coloca um desafio ali pra ti. Essa semana eu vou falar sempre mais alto. Tu vai começar a perceber que daqui a pouco isso vai fazer parte de você. Tu nem vai mais precisar ficar monitorando isso. Coloquem pequenos desafios. Coloquem ali, de verdade. Essa semana eu vou fazer tal coisa. Isso é o que eu utilizo na metodologia do curso Interagindo, né? A gente tem lá as nossas rodas da interação. E dentro dessas rodas a gente trabalha cada área da vida, da nossa vida. Aí a gente tem a área do profissional e a área do pessoal. Dentro do profissional, a gente tem uma trilha de ações, que eu chamo, né? Que são ações que a gente vai começar a ter no nosso dia a dia para se fortalecer naquela área que nós queremos. Então, dentro da área profissional, que é o que a gente está trabalhando aqui, a gente tem a questão, né? A categoria de apresentações, falar em público, a categoria de falar com autoridades, que se trata de chefes, supervisores, professores. A gente tem a categoria de conversar com clientes e colegas e a categoria de falar em reuniões e grupos. Então, por exemplo, eu quero conversar mais com clientes e colegas, quero me fortalecer nesse sentido. Aí a gente tem lá todas as ações que precisam ser feitas para você poder superar essa timidez nessa área. E é isso que eu tô falando para vocês aqui. Vamos lá, daí as pessoas, a gente tem lá dentro do método todas essas atividades para você se fortalecer nessa área, e aí a gente não vai fazendo tudo junto, de uma maneira aleatória e perdida. Não, a gente vai analisar, dentro do meu contexto, quais dessas ações de força eu posso estar fazendo que vai fazer sentido pro meu momento e vai fazer eu me superar mais. Beleza, aí a gente escolhe até no máximo 3 dessas ações de força e começa a executar até que a gente se torna confiante. Aí depois a gente vai para outras ações de força e outras, até que toda aquela área ali, né, da nossa vida ela seja preenchida, até que a gente não tenha mais dificuldade para conversar com clientes nem com colegas, ou se fosse outro caso, autoridades ou apresentações de trabalho, enfim. Beleza? Então, o que eu quero dizer aqui, elenquem aí quais são as ações de força que vocês vão ter, que significa esses desafios, pequenos desafios do dia a dia, para que vocês comecem a mudar. E por que eu chamei de ações de força? Porque cada vez que a gente faz isso, mais forte a gente fica, mais confiança a gente tem.
Se eu fico lá todos os dias cumprimentando, olhando nos olhos, falando com a voz mais alta, sorrindo, né? Se eu fizer isso todos os dias, eu vou me tornar mais confiante a cada dia. É uma consequência, gente. Não tem outra saída. É assim que a gente vai superando essas dificuldades. Então, analisem tudo isso dentro de todos esses exemplos que eu dei, dentro do que vocês vivenciam no dia a dia, e elenquem ali quais são as ações de forças que você vai começar a ter essa semana. Depois que passou, beleza, já tô me sentindo mais confiante, o que eu posso fazer depois? Como que eu posso interagir mais? Como que eu posso me aproximar, criar vínculo? Eu acho que falando aqui sobre tal assunto, eu acho que fulaninho lá gosta de cachorro, sei lá, pois então eu vou falar sobre isso. Aí eu começo a conhecer as pessoas. Começo a ter mais conteúdo com essas pessoas, né? Pra poder puxar conversa, falar de coisas diferentes. Eu posso compartilhar coisas da minha vida, posso falar de projeto que eu tô fazendo, A gente pode fazer uma infinidade de coisas. Uma infinidade de coisas. É só a gente abrir a mente para que isso realmente aconteça. E comece aos poucos, dando esses passos que eu tô falando, que a confiança ela vai vir. Vai ser uma consequência. E aí, mais uma vez, eu trago o exemplo, né, que eu trouxe com base em toda essa aula aqui. A nossa aula foi toda baseada nos 2 exemplos iniciais. A Karina no primeiro trabalho e a Karina nesse segundo trabalho aqui da nossa aula. Se eu passei por isso, vocês podem passar. Assim como tantas outras pessoas que eu vejo cada vez mais, né, que estão aí superando essas dificuldades, que eu acompanho, que eu tenho o prazer de estar mais perto e eu vejo todo esse processo de evolução. Todo mundo pode. Todo mundo pode, basta querer, basta a gente dizer, eu realmente quero mudar isso aqui, eu vou me comprometer em mudar todo esse cenário, toda essa realidade que eu venho vivendo hoje e se colocando à prova, ir fazendo as suas ações de força todos os dias e tal, e as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo. Beleza? Beleza, beleza? Eu vi que vocês estavam aqui no bate-papo. Adoro essas interações. A Aline colocou que precisava ouvir isso, que legal. A Aline colocou também que cada um tem suas características. Tudo bem não sermos falantes. Olha ali, o Thiago disse que ativou o lembrete da live para sempre poder estar ao vivo aqui. Maravilha, gente, é isso aí. Então, o que vocês acharam dessa nossa aula aqui? Coloquem nos comentários para a gente poder finalizar. E enquanto isso, vou fazer o convite mais uma vez para quem ainda não conhece o curso Interagindo, que é um curso onde o nosso objetivo é que os alunos possam então vencer a timidez e se tornarem confiantes nas suas interações, tá bom? Então lá a gente tem, como eu disse antes, todas as áreas da vida que a gente pode trabalhar para poder estar aí falando, se relacionando, conversando com as pessoas com confiança e atingindo todos os nossos objetivos. Quem não conhece, o link tá na bio aqui do Instagram e para quem for assistir essa aula depois no YouTube, o link vai ficar na descrição. Show de bola! Vamos que vamos! Mais uma aula aqui concluída com sucesso e vamos colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu aqui, tá bom? Conforme vocês forem colocando em prática, me mandem mensagem lá no direct, que eu adoro acompanhar e saber como é que vocês estão por aí, tá certo? Beijo, beijo e até a próxima!